Tudo bem? Então, beleza. Vamos ao relato de hoje, que não é um relato muito longo, mas ele é longo, que é este daqui. Minha avó voltou para agradecer. Olá, Ana Paula, Matheus e assombrados, tudo bem? Espero que sim. Meu nome, como sempre, é Fulana e o relato que vou contar aconteceu após o Dia das Mães deste ano de 2020. É um caso com enorme valor sentimental para mim e para minha família, mas eu não contei para ninguém, além da minha psicóloga. Se houver nomes, já estarão trocados. Desde nova, eu tenho ciência da minha mediunidade, que se manifesta muito por meio dos sonhos, intuições, pressentimentos, avisos mentais e sensibilidade energética. Não procuro desenvolver mais porque eu tenho medo de ver espíritos a olho nu, como já aconteceu com alguns membros da minha família. No entanto, busco conhecimento dos assuntos espirituais por estudos e assim aprendo a me proteger de ataques energéticos e afins. Voltando ao assunto do Dia das Mães, este ano senti no meu coração de dar um presente único e de valor inestimável para minha mãe, principalmente pelo meu tipo de ano, principalmente pelo tipo de ano que estamos vivendo. Eu não queria dar algo material, como uma bolsa, um sapato ou um perfume. O presente teria que ter um valor sentimental. Minha mãe perdeu a minha avó quando era muito jovem. Isso foi no fim da década de 70. E ela não tinha quase nenhuma foto da minha avó em boa qualidade. Como tenho uma desenhista muito talentosa na família, solicitei a ela o serviço de recriarmos um retrato em desenho realista da minha avó, com qualidade de foto. Não foi um trabalho fácil. Ela só tinha uma foto 3x4 bem antiga, em tom de sépia ainda. E nela minha avó tinha uma expressão muito sofrida, pois já ia para sua segunda cirurgia. Minha avó lutava contra o câncer de colo de útero e, na época da foto, já estava em metástase, motivo que a levou ao óbito. Com muito carinho, a desenhista pegou imagens minhas, da minha irmã e da minha mãe para ajudar a recriar a imagem e tentar construir um retrato fiel, mas que mostrasse a minha avó sem tanto sofrimento no semblante, pois eu queria que a minha mãe pudesse ter uma foto decente da mãezinha dela, que tanto amava e que sentia tantas saudades. Perder a mãe de forma tão abrupta e não poder ter uma foto boa dela é algo muito doloroso. Minha mãe sempre fala da minha avó com muita emoção. Então, esse ano, decidi devolver um pouco da mãe dela no Dia das Mães. O resultado foi incrível, acompanhado de muito choro e muita alegria. Minha mãe ficou encantada com o realismo e a qualidade do retrato que lhe dei, em uma moldura muito bonita, e ainda recriei no computador o bilhete com a letra da minha avó, que continha no verso da foto 3x4, que serviu de base para o desenho. O bilhetinho era uma dedicatória para minha mãe. Nunca me senti tão grata por poder proporcionar esse momento para minha mãezinha. A família toda chorou com o vídeo também. 42 anos depois de perder a mãe e finalmente ela tinha uma foto grande e decente. Foi como um reencontro e é aqui que o sobrenatural realmente começa. Tudo bem que o sentimento insistente no meu coração de fazer essa surpresa tenha um dedinho de mediunidade, porque foi um estalo muito repentino, mas o mais emocionante veio depois. Passado o Dia das Mães, eu também imprimi uma cópia do retrato e coloquei na minha sala. Eu estava sozinha durante a quarentena até o momento, mas eu passei a não me sentir mais tão sozinha em casa. Tudo bem que o quadro era realista, mas eu passei a sentir uma presença ao passar pelo quadro. Na hora, pensei ser coisa da minha cabeça. Ledo engano. Ana, eu nunca conheci a minha avó. Eu nasci na década de 90.
tudo que eu sei sobre ela é o que a minha mãe descrevia. Eu nunca sonhei com ela ou algo do tipo, o que já aconteceu com um avô meu que faleceu antes do meu nascimento, mas não com ela. Pois bem, passou o domingo, Dia das Mães, e eu me senti diferente quanto ao quadro nos dias seguintes. De terça para quarta, de terça para quarta, claro. De terça para quarta tive um sonho muito pesado, tipo uma projeção astral. Como minha mediunidade se manifesta mais em sonhos, eu costumo ter muitas projeções astrais quando algo precisa ser dito a mim, como uma revelação ou um aviso. Meu corpo pesa. Eu caio em um sono muito pesado, do nada, e tenho experiências muito reais, do tipo que acordo com a sensação do que vivi enquanto dormia, entre aspas, né? Nessa projeção, eu fiquei adormecida por cerca de 10 horas seguidas e acordei suada, cansada e me pareceu um pesadelo terrível. No passado, meu pai agredia minha mãe, na época do casamento deles, e no sonho ele voltava a tentar esse tipo de comportamento. Eu me assustei muito com isso, porque no sonho eu já era adulta e a situação se passava na casa da minha mãe, que não tem relação com a época do casamento deles. Não poderia ser uma lembrança. Ah, entendi. Entendi. Meu pai se apresentava muito alterado e queria bater em mim e na minha mãe, o que me surpreendeu, pois após minha mãe deixá-lo, ele nunca mais sequer levantou a voz para a gente, com medo de perder os filhos também. Entretanto, no sonho, enquanto nos fechávamos atrás de uma porta e eu implorava para ele parar com aquilo, algo que eu não podia ver chegou e o arrancou dali, o levando para o meio da rua, como se fosse arrastado. Quando eu percebi que ele tinha saído da casa, saí de onde eu estava e notei que pessoas se juntavam para linchá-lo e começaram a querer colocar fogo nele, sabe? Parecia que aquilo era uma punição por tudo que ele fez com a minha mãe no passado. Eu me desesperei com a cena também, né? E quando iam atear fogo, eu acordei, completamente suada e assustada. Esse sonho me perturbou demais durante todo o dia. Passou a quarta-feira e na madrugada de quarta para quinta eu caí em uma nova projeção, muito realista mesmo, assim como a anterior. Só que essa foi diferente. O cenário era também a casa da minha mãe, mas a ocasião era um almoço de família com a minha mãe e meus irmãos. Porém, havia uma surpresa. Que foi? Porém, havia uma surpresa. Minha avó estava sentada no sofá da sala. Ana, eu nunca via minha avó. Há pouco tempo, mal tinha foto dela. E a foto é tipo do ombro para cima, mas eu vi a minha avó inteira, sentada, de cabeça baixa, olhando para o chão com cara de cansada. No sonho, eu conseguia identificar que era um espírito muito antigo e cansado, que não deveria estar ali, mas lutava com todas as forças para fazer parte daquela reunião. Estranhamos a presença e eu disse no sonho: Vó, o que a senhora está fazendo aqui? Minha avó levantou o rosto com dificuldade. Seus olhos estavam em um tom azul escuro e forçava um sorriso, como quem diz: eu precisava vir aqui. Ela nada dizia em voz alta e eu sentia como se nossa comunicação fosse mental. Eu não entendia por que minha avó estava ali. No sonho, eu sabia que ela estava morta, mas parecia que ela queria muito estar ali por um motivo importante. Então ela baixou a cabeça mais uma vez e tornou a levantar o rosto com os olhos brilhando e um sorriso para mim. Eu senti ali a mensagem de gratidão da minha avó. Ana, eu não entendia o porquê, mas então ela olhou para o quadro dela na parede e sorriu novamente. Eu ouvi na minha cabeça: você me devolveu para ela.
Foi quando me desnorteei com a mensagem que recebi, olhei para o lado e, ao voltar a olhar para ela, minha avó tinha desaparecido. A sensação daquilo acontecendo foi muito forte e, apesar de ser minha avó, eu estava com toda a sensação de arrepios e apreensão por estar na presença de um espírito. Então, ainda em sonho, ouvi minha mãe dizer: agora ela já se foi. Não, agora ela já foi. E a reunião de família continuou normalmente entre eles, mas eu fiquei com um sentimento muito pesado no meu coração e acordei. Novamente havia dormido por um número grande de horas ininterruptas. Novamente acordei suada, cansada, com as sensações do sonho vividas no corpo. Com as sensações do sonho vívidas no corpo, porém mais leve do que as do sonho da noite anterior. O que eu tirei de tudo isso? A minha avó deu uma coça no astral no meu pai por ter sido um péssimo marido para minha mãe e no dia seguinte voltou para me agradecer pelo presente dado à minha mãezinha. E desde esse dia não senti mais a presença no quadro, mas fiquei fortemente impressionada por dias, pois as emoções foram muito intensas e eu nunca havia conversado com o espírito dessa forma na vida. Cheguei a levar o assunto para terapia, para ver se não estava realmente louca. E minha psicóloga disse que não. Mas foi reconfortante ver que aquilo fora tão inédito que eu precisei apenas reconhecer que tive um encontro com o espírito da minha velhinha, que sofreu tanto na vida e que acredito que sofria mais por não poder estar perto de sua única e amada filha. Sempre que meus irmãos e eu alcançamos algo na vida, minha mãe diz: "Uhul, neta de fulana de tal", em referência à minha avó, que era uma senhora humilde, mas que adoraria ver as pessoas que nos tornamos. Acredito que ela voltou para dizer que realmente viu. Ana, obrigada por ler o meu relato. Eu sei que é longo, mas precisava descrever as situações para ficar bem explicado. Você já contou 2 relatos meus há alguns anos atrás. Assisto todos os dias e se você ler, seja ao vivo ou gravado, eu verei. Parabéns pelo canal, é o meu favorito. Desejo tudo de bom para você e para sua família. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua história. E olha só, se não foi um dedinho mesmo do lado de lá falando desse presente, faça isso. Muito legal. Muito interessante. E aí a avó veio agradecer, né? Que legal. Se alguém tem uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.